Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos, hoje vamos perceber um pouco aquilo que nós celebramos, a ascensão de Jesus ao céu, mas não somente como algo separado, uma solenidade que acontece uma vez ao ano, mas como algo que é parte do mistério que celebramos usualmente, dominicalmente. Por exemplo, quando na liturgia nós dizemos: o Senhor esteja convosco, o que se responde? Corações ao alto. O coração está em Deus. Já parou para refletir sobre essas frases que você diz na liturgia? Aliás, é importante se perguntar: como eu digo as frases que eu digo quando eu estou rezando a liturgia da igreja? Eu experimento, eu vivencio, eu trago para o meu interior as coisas que eu digo na liturgia? É muito importante esse exercício de trazer para dentro, porque vai se dando um processo. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1091, ensina: na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus. O pedagogo é aquele que traz a luz. É aquele que faz o conhecimento que já existia vir à luz da consciência daquele que tem o conhecimento. Então, dizer que o Espírito Santo é o pedagogo da fé significa dizer que é Ele quem traz a luz da fé para aquilo que experimentamos na liturgia. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo para experimentar a liturgia. Nós precisamos de estar cheios do Espírito para experimentar as coisas que dizemos. Senão, são palavras vazias, são palavras que não nos tocam, não se transformam em alimento, em experiência de fé. Mas enfim, observemos novamente aquelas palavras que nós dissemos no início. Observemos, de modo especial, o movimento que essas palavras sugerem. Porque primeiro nós proclamamos: Ele está no meio de nós. Vamos repetir? Ele está No meio de nós. Então a primeira afirmação é essa: Ele está no meio de nós. Mas em seguida, nós afirmamos:
o nosso coração está em Deus. O nosso coração está no alto. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus, no alto. Então nós temos aqui 2 lugares que estão sendo ditos. Primeiro nós dizemos que Ele está aqui no meio de nós, então Ele está aqui embaixo, entre nós. Mas ao mesmo tempo nós estamos elevando o nosso coração para o alto, para estar em Deus, baixo e alto. Há um duplo movimento. Deus se abaixa e se coloca no nosso nível. Deus se abaixa e se coloca no meio de nós. E nós, por nossa vez, erguemos o nosso coração ao alto, erguemos o nosso coração a Deus. É um duplo movimento de Deus que se abaixa e nós que nos erguemos para alcançar a Deus. Esse é um movimento que precisa acontecer dentro de nós, para que a liturgia não seja uma mera repetição vazia de palavras. Devemos, então, trabalhar dentro de nós, com esse desejo de fazer esse movimento, a fim de que o nosso coração se eleve e chegue àquilo que é do alto, chegue às coisas do céu, toque as coisas do céu. O alto para o qual nós devemos nos elevar, não é o alto geográfico, não é o alto que está sobre as nuvens, não é um alto que a gente localiza simplesmente dizendo lá em cima, porque lá em cima tem nuvens, porque lá em cima tem o planeta. O alto para o qual nós devemos elevar o nosso coração é o céu, mas é o céu onde está Deus. E mais especificamente falando, o céu da fé cristã não é o céu que está sobre as nuvens. O céu da fé que nós temos é, em última análise, uma pessoa. O céu é uma pessoa. O céu é Jesus vivo. O céu é Jesus ressuscitado. Então, elevar o nosso coração ao alto significa se colocar na presença de Jesus. E esse é o movimento da fé. O movimento de nos elevar. O movimento de nos erguer. De erguer o humano, de erguer a nossa carne, de erguer a nossa natureza ao sobrenatural. É um movimento que nós precisamos ter muito claro e procurar, buscar com todo o coração, entrar nessa dinâmica desse movimento. Aliás, quando você chega por uma dessas portas, você tem consciência de onde você está entrando? Porque ao entrar na igreja, nós devemos nos permitir que aconteça esse movimento que nós estamos dizendo. Nós precisamos nos permitir sair de uma realidade e entrar em outra. Sair do nosso cotidiano para entrar numa situação nova. É como se nós pudéssemos sair do tempo que o relógio mede, do tempo cronológico, e ao entrar para a igreja, nós entrássemos para um tempo diferente, o tempo da graça, o tempo Kairos. Kairos significa tempo da graça. Então nós saímos do tempo, e quando entramos por esta porta, nós entramos no Kairos. Entramos
para uma outra qualidade de tempo. Nós elevamos a nossa realidade humana que trazemos e colocamos tudo isso diante da graça de Deus, da graça do Kairos. Trazemos toda a nossa realidade humana, seja ela qual for, digna ou não digna, pecadora ou não pecadora, nossa realidade fraca ou nossa realidade forte. Enfim, ao entrar para a igreja e entrar neste tempo da graça, nós colocamos toda a nossa realidade, nós colocamos tudo sob a luz do Espírito Pedagogo, do qual recebemos todo o bem, toda a graça. Entrar para a igreja, na liturgia, entrar para a liturgia, significa entrar no céu. Repito, passar por esta porta, entrar na igreja, entrar para a liturgia, é entrar no céu. Porque entramos numa nova realidade e provamos, como se fosse degustação. Nós antevemos, é a palavra que a liturgia usa, nós antecipamos a liturgia do céu. Nós antecipamos, quando estamos celebrando a liturgia, o que nós faremos eternamente lá na eternidade feliz do céu. O que nós provaremos de modo definitivo no céu, nós provamos como que apenas migalhas, apenas aperitivos aqui na liturgia da terra. Esse movimento de baixo para cima e de cima para baixo é também o movimento do mistério que nós celebramos hoje, da ascensão de Jesus ao céu. Perceba, o versículo 19 diz: depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Ele foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Mas isso não significa a ausência de Jesus. Porque sentou-se, porque elevou-se, não significa a ausência de Jesus. Significa que Ele está vivo no meio de nós, de um modo totalmente novo. Significa que Ele não ocupa mais um lugar delimitado, um lugar como antes da sua ressurreição acontecia, um local físico, um local determinado, um local onde se pode localizar Jesus. Ele não ocupa mais um local preciso na face da terra, mas agora Ele é Senhor. Ele é, e dizer que Ele é Senhor, tem esse significado. Quando nós dizemos que Ele está sentado à direita de Deus, nós estamos dizendo que Ele ocupa o trono de Deus. E portanto que Ele é Senhor. E porque Ele é Senhor, agora Ele está presente em todo o tempo, em todo o espaço. Não está mais limitado a uma presença aqui ou ali. Ele é Senhor. E como tal, Ele ocupa qualquer tempo, qualquer espaço. Na verdade, Ele permanece inseparável de nós. Ao subir, Ele permanece inseparável de nós, através do seu Espírito. Pois ao subir ao céu, Ele permanece entre nós, porque derramou sobre nós o Espírito prometido por Deus Pai. Perceba o movimento. Perceba o mistério que estamos celebrando na ascensão de Jesus. Um mistério muito grande.
tempo e eternidade se fundem. O alto e o baixo se encontram. O humano e o divino, a partir de Jesus e em Jesus, se tornam inseparáveis. Até mesmo a nossa natureza humana, que trazia a marca do pecado, foi assumida por Jesus. E ao ser assumida por Jesus, porque Ele é de natureza humana, e ao ser assumida por Jesus, foi elevada, foi redimida, ressuscitada, e pelo Espírito Santo se tornou santificada a nossa natureza humana. Embora o pecado ainda insista em nos perturbar, embora o pecado insista e procure nos arrancar da graça, a verdade é que nós já fomos admitidos ao céu, porque tem um corpo humano no céu. Então o nosso corpo também fará parte do céu pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí você pode pensar, ok, padre, tudo isso que o senhor está dizendo é muito lindo, é muito poético. Mas, padre, a realidade é que nós, acabou a missa, nós saímos da igreja. Nós voltamos para a nossa vida, nós voltamos para a nossa realidade. Sim, é verdade. E graças a Deus por isso. Existe um propósito de Deus para isso. E na verdade, ao voltar para a vida, ao sair por estas portas, nós não nos separamos do céu. Mas nós levamos o céu para a vida. Pobre do católico, pobre do cristão, que não sabe levar o céu, que é Jesus, para a sua vida, que não sabe levar a graça do Kairós para o seu tempo monótono, duro, tão difícil. Pobre do católico que não sabe levar tudo isso que experimenta aqui para a sua vida. Então precisamos, ao sair da liturgia, realizar o movimento de trazer o alto para baixo, de trazer o céu para o meio de nós. É esse o movimento que devemos aprender hoje, na ascensão de Jesus ao céu. Todos os dias, fazer esse movimento de acolher o Espírito que desce para habitar em nós, e ao mesmo tempo manter vivo o desejo de erguer o nosso coração para Deus. Além disso, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer. Nós podemos levar o céu para o mundo todo. Levar Deus para todas as realidades. Porque é somente assim que o reino de Jesus se espalha pela terra. Na verdade, essa é a ordem de Jesus no Evangelho de hoje. Diz o versículo 15. Ide pelo mundo inteiro, todos, e anunciai o Evangelho a toda criatura. E anunciai o Evangelho a toda criatura. Veja a ordem que ele está dando. Ir pelo mundo inteiro, para dar testemunho dessa realidade que é a presença de Jesus. Ir pelo mundo para convidar as pessoas a reconhecerem o céu, a reconhecerem a presença de Deus. Ora, alguém pode dizer, se Jesus não é visível pelos olhos, porque nós não enxergamos Jesus fisicamente, como então os homens podem reconhecer a presença dele, se não enxergam, se não veem a ele? A resposta é que Jesus quer se fazer visível através de você. Jesus quer se fazer visível através de seus discípulos.
E de anunciar o Evangelho ao mundo inteiro significa manifestar a presença de Jesus no mundo, e isso acontece através de você, que é visível aos olhos dos outros. O seu testemunho é visível aos olhos dos outros. A boa notícia é que Ele vai conosco. Nós não vamos sozinhos. Ele é inseparável de nós. Lembra? Então, está em suas mãos expandir o reinado de Jesus ou não. Está em suas mãos. Suas mãos. Suas mãos que fazem o sinal da cruz quando você entra na igreja. Não é? Quando você entra na igreja, você não faz o sinal da cruz? Suas mãos. E depois, novamente, fazem o sinal da cruz quando o padre termina a missa dando a bênção final. Fazer o sinal da cruz sobre nós mesmos deve nos lembrar que todos nós podemos abençoar. Pelo sacerdócio comum, ou seja, todos nós somos batizados, e pelo batismo, então, nós somos sacerdotes, profeta, rei. Então significa que todos nós podemos abençoar. Nossas mãos podem ser mãos que abençoam. Use suas mãos para abençoar. Claro, você não vai fazer o gesto que foi reservado para aqueles que receberam o sacramento da ordem, o diácono ou o padre, que é o gesto de traçar o sinal da cruz. Você não vai fazer esse gesto, porque esse gesto é reservado. Mas não significa que você não possa abençoar. Você pode abençoar os seus filhos. Você pode, com o polegar, fazer o sinal da cruz na testa dos seus filhos, nos doentes, nos idosos. Ou então você pode usar a água benta. Pode aspergir a água benta ou tocar a água benta e fazer o sinal da cruz sobre os seus filhos. Não importa a idade. Não importa se é velho, se é novo, se é jovem. Você pode abençoar os seus filhos. Usar a água benta também sobre os doentes, sobre os idosos. E quantas pessoas doentes nós temos atualmente? Nossas mãos, portanto, se tornam mãos que abençoam. Especialmente, suas mãos podem ser consagradas para a bênção, quando elas se abrem para entregar para o outro a bênção do gesto concreto, a bênção da ajuda, da partilha, do alimento, da solidariedade. Veja como é grande o mistério que celebramos hoje. Que o Espírito Santo que inundou a igreja no Pentecostes, nos inunde, para sermos testemunhas com mãos que abençoam e nos levam a manifestar o céu no meio da realidade que nos rodeia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.